Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida, no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor te ilumine por onde você andar. Quem anda com o Espírito Santo de Deus não tropeça, porque anda com a luz que fez este mundo, a luz que vem de Jesus. Deus ilumina os teus caminhos, teus sonhos, tua vida. Amém? Estamos com o jejum semanal. Como é de costume, tem a palavra, a opinião da semana e temos também o pedido das pessoas. Eu passei 3 semanas sem gravar o jejum semanal devido a muitos compromissos. Mas estou aqui e estou te abençoando. Abençoando a todos, os que assistem e os que participam do jejum semanal. E eu tenho certeza que todos que assistem participam de uma forma ou de outra, profetizando, orando, desejando o bem das pessoas. Hoje é dia 11 de outubro. Amanhã é o dia das crianças, dia 12 de outubro. E amanhã é um dia muito especial. A criança é muito especial, porque é ela que forma a família. Família é marido, mulher e filhos. Não é só marido e mulher. É marido, mulher e filhos. Alguns países como Portugal, Suíça, Holanda, a grande Alemanha, revolucionária Alemanha, estão literalmente lascados, porque não tem crianças. A Alemanha fecha escolas e paga uma bolsa em euros para cada mulher que tiver um filho. E mesmo assim, só quem está tendo filho lá é brasileiros, islâmicos. Portugal está fechando centenas de escolas, porque não tem criança. E está abrindo centenas de asilos, porque só tem velhos. Chegamos à conclusão que realmente a criança é o futuro da nossa vida, o futuro da nação. Sem criança, uma nação é pobre e acaba passando para o domínio dos outros. Veja a China, com tantos chineses nascendo, ela é a mais poderosa nação do mundo. Se não fosse os Illuminatis, a China já tinha dominado tudo. Se não fosse os americanos, né? Mas a força do dragão vermelho é muito grande, porque tem filhos. Se eles inventarem de ter filhos, eles tomam a metade da terra é deles. Aqui no Brasil nós temos centenas de japas, não japoneses não, chineses, né? E eles estão comprando terras, fábricas, lojas e prosperam muito. A importância da criança é no período infantil onde nascem as nossas conclusões, onde é moldado o nosso gênio, né? Ou seja, uma pessoa corajosa pode ser um excelente policial, o gênio dela. Mas se ela não for bem moldada, pode ser um excelente traficante, um matador, porque ele não vai ter medo. A natureza dele pode servir para o bem e pode servir para o mal. Uma mulher linda, carinhosa, prestativa, pode ser uma excelente esposa, se o caráter dela for moldado para isso. Mas se ela não for moldada, então esse carinho, essa prestação, ela pode ser uma excelente quenga, uma excelente puta também, por outro lado, se o caráter dela não for moldado. Respeitando as profissionais do sexo, né? Mas muitas delas estão nas sarjetas, querendo se levantar e não conseguem. Mas Jesus levanta, né? E Jesus dá marido também. Jesus tira da zona, tira sim. E então
muitas coisas são definidas no período de criança. Entre 0 ano e 5 anos, o que a criança aprende se torna instintivo. Muitas coisas que nós aprendemos quando somos crianças nós não lembramos, mas nós reagimos segundo o que nós aprendemos neste período entre 0 e 5 anos. Aí, entre 5 e 10 anos começa a ter outra ação no nosso caráter, né? Começamos a aprender a noção de respeito, de autoridade, de amor, vingança, ódio. Começamos a lidar com sentimentos até os 12 anos, mais ou menos. É quando nossos sentimentos em toda a flora, hormônios, ovários, testículos, começam a produzir hormônios e aí o nosso pensamento muda. Pois bem, entre os 5 e 12 anos, é muito comum a ação do diabo para desvirtuar crianças. Temos hoje verdadeiro batalhão de ideologia diabólicas para afastar crianças do verdadeiro ensino da palavra de Deus, que nós acreditamos. Nós encontramos hoje bonecas, encontramos bonecas diferentes, bonecas monstruosas, encontramos delas místicas. Não estou querendo aqui ser místico demais, mas existe um fim em algumas pessoas que têm pactos. Dia 12 de outubro é o dia da criança, mas também é o dia de Cosmo Damião, que é um santo que muitas pessoas têm pactos, Poderia citar o nome aqui de alguns artistas, mas para você saber quem são eles, amanhã, dia 12, vão estar vários deles distribuindo doces, balas na praia, nas ruas, porque eles têm pacto com Cosmo e Damião, Bem, cada um tem pacto quando quiser, mas para dizer para você que a criança em si, ela é muito atacada, muito. Não é questão da gente ficar vendo demônio em tudo quanto é canto. Eu tenho a mochilinha do Batman, tal. Não é pra gente ficar assustado, mas para ficar atento. Porque existem novelinhas, desenhos estranhos, A boneca mais estranha que os evangélicos denunciaram foi aquela boneca que vinha com os dois sexos, Boneca vestida de mulher, com pênis, com vagina. Então, coisas que vêm para tentar tirar o rumo tradicional da família. A culpa não é desse presidente ou daquele presidente. Particularmente, eu acredito que tem 2 culpados nessa história. São os deputados, que são eleitos por grupos, e o outro culpado somos nós, igreja, que não temos tradições políticas e geralmente apoiamos quem tem, e pessoas da gente mesmo. Agora estão surgindo grupos que viram a Igreja Universal elegendo deputados em tudo que é estado, federal, senador, sendo até governadores. É agora que as outras igrejas estão começando a praticar, mas muitos deles estão praticando assim, exagerado. Quando odio, como diz o Matuto, odio mesmo. Não é bem por aí a política, que às vezes o camarada santifica o candidato dele e demonifica o outro, e às vezes é o contrário. Fulana está acabando com a família e tal, e o outro que vai entrar às vezes é pior. Não precisa esse jarreiro, o mundo vai explodir, a lua vai cair, não. Precisa apenas uma análise, e às vezes o nosso candidato realmente às vezes não é o melhor. Mas a igreja tem que saber lidar. Eu acredito que daqui uns 5, 6 anos, 10, talvez 10, a igreja chega a um patamar, uma maturidade, onde possa lidar com isso que é necessário lidar. Pois bem, hoje existe um batalhão, um exército de ideologias demoníacas para
prejudicar a criança, né? E eu fui em uma das minhas viagens, eu viajei, voltei pelo aeroporto de Recife, e quando eu desci, eu lendo um livro, e tinha uma senhora lendo outro livro, e de repente ela disse, começamos a conversar, e a gente falou sobre crianças e tal, e ela falou para mim que era doutorada em psicologia, e ela disse assim que a criança nasce sem sexo, até os 11, 10 anos. Depois dos 11, 10 anos ela decide qual é o sexo que ela tá. Ela disse, aquele pintinho e aquela vaginazinha não vale de nada. Então ela ficou meio sem saber o que é. Eu digo, aquilo ali é só um detalhe, é. Então podemos ver que existe uma ideologia de mudança radical, e esses caras ficam pensando que nós somos uns jumentos, burros, e que somos uns cavalos, e eles são sabidões e inteligentões. Bem, alguém não é mais inteligente do que outro porque tem um sexo diferente ou pratica um sexo diferente. Não tem isso não. E o próprio Clodovil dizia nas suas palestras que era a favor da família tradicional. E que a família nova que querem eleger seria uma família esterilizante. Temos aqui, na realidade brasileira, dos Estados Unidos, de todo o planeta, um novo desafio. O desafio de manter a família tradicional. Uma família onde os princípios de Deus sejam respeitados. Onde o menino seja um futuro bom marido. E a menina seja uma futura boa esposa e boa mãe. Ao fugir disso, qualquer nação cairá. Porque se não se reproduz, se não há crescimento, se não há família, então não há nação. Se a família é doente, a nação se tornará doente. Então, o que você ensina aos seus filhos fica na mente dele até o final da sua vida. Aí é onde nós vamos entrar nessa questão, que em alguns filhos, se é necessário, fazer uma limpeza de mente, porque os pais passaram para eles maldições e comportamentos errados. Muitos pais que têm problema com maldição repassam para os filhos os seus medos, seus temores e seus demônios particulares, e essas crianças se tornam homens complicados e mulheres complicadas. Mas Jesus Cristo é o Deus que vem manter, saguar, iluminar a família, para que ela, mesmo com todos os defeitos que tem, se mantenha forte, porque precisamos de uma nação forte. A Bíblia diz assim, né? Educa a criança, ou seja, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então está aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa, ensina, fala. Antes da professora ensinar seus filhos, você que tem que ensinar ele. É você que tem que passar o princípio do bonito e do feio, do ruim e do certo, do ruim e do bom, do errado e do certo. Você é o sacerdote dos seus filhos. Deus, o Todo-Poderoso, confiou a você uma criatura pura, porque os filhos são puros. Os filhos não nascem ruins. E você compete educá-lo. Não é uma coisa ruim educar os filhos. É algo prazeroso. Eu tenho aqui no meu telefone uma lista de mulheres que eu oro todo dia, né? E Yolanda é uma delas. E sonham em ser mãe. Choram em ser mãe. E se você é mãe, cabe a você cuidar de seus filhos.
Pastor, bota ele lá na escola e que se vire. Não é assim. Ah, pastor, olha, é um prazer. É um prazer ser pai e mãe. É algo como se Deus dissesse: eu vou te dar uma chancezinha de ser um pequeno Deus. Como eu criei vocês, eu vou dar autoridade para você criar outros de vocês mesmos. E essa criancinha vai estar na barriga da mãe, e a mãe pode decidir abortar ou criar. Olha só. E quando criar, ela vai decidir em qual caminho vai ensinar essa criança a andar. Ela vai ensinar a falar, ela vai ensinar a ser calmo, violento. Então é uma oportunidade de Deus. É um sacerdócio real ser pai e ser mãe. No Brasil, a nossa cultura de criar uma criança e soltar no meio da rua, ela chegou ao auge e acabou. Antigamente aqui no Nordeste tinha muitos filhos. Eu tenho minha avó que teve 24 filhos. A outra não teve muito não, teve 22. Então aí se criava, né? Jogava aí, os guri saía correndo em cima de jumento, chupando caju, né? Mas não tinha maconha, não tinha drogados, não tinha cabra safado, porque antigamente tinha homem de moral. E se aparecesse um cabra safado, ele ia se ferrar mesmo, né? Então não tinha essas coisas, né? E criaram-se a população. Mas os tempos mudam. E as mães continuaram tentando criar seus filhos dessa forma. Eu vi na televisão o filho com 16 anos traficando drogas. E quando levaram ele em casa da mãe, a mãe disse: eu não sei onde é que estava meu filho. Há quanto tempo você não vê seu filho? Faz 3 semanas que eu não vejo ele, eu não sei. Ele saiu, tal, lesa, bestalhada, rapaz. Piedade, Jesus, tenha misericórdia. Como é que uma mãe passa 3 semanas sem saber aonde estão seus filhos? Ele está por aí com os amigos. Está comendo aonde? Almoçando aonde? Está vestindo o quê? Está tomando... Rapaz! E outra coisa, temos que ver que existe algo a nos consertar em todo mundo, no Brasil principalmente. Porque em países como a Alemanha não tem criança de rua? Né? Porque em outros países não tem criança no meio da rua? Estão chegando agora através das drogas, né? Nós temos que acompanhar, criar, lutar, viver para as crianças que Deus nos deu. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela crescer, que a criança vai crescer. Então quando a criança crescer, ela vai pensar: meu pai era um jumento, minha mãe era um idiota. Você pensa que não pensa? Não, pensa. Mas se o pai foi bom, se a mãe foi boa, ele vai crescer e vai dizer: puxa, minha mãe era a coisa mais maravilhosa desse mundo. Meu pai, eu tenho tanta saudade do meu pai, porque ele foi o cara. Eu quero dizer para vocês, chegou a hora de nós ensinarmos a palavra de Deus às crianças. Eu fui criado indo para a Igreja Católica e tenho muitas boas imagens da Igreja Católica. Eu não sei porque tem tanta gente que fala mal da Igreja Católica que parece o cão dos infernos. Mas foi lá onde eu aprendi a respeitar os sacerdotes. Foi lá onde eu rezei a primeira missa de comunhão. Foi lá onde eu tinha minha imagem de Cristo. Na época nem existiam os crentes aqui no Nordeste. Quando a gente via o crente, parecia que era um bicho papão, a gente se escondia com medo. É um crente, um crente. Onde é os crentes? Será que é um cigano? É um bicho? É? A gente não sabia o que era crente, não. Sabia não. Agora tem crente em tudo que é canto, né? O cara tá cavando um buraco, aí acha um túnel, lá dentro do túnel tem um crente. Ô, Pai do Senhor, Pai do Senhor! Então, na época que eu era pequeno, não existia tanto crente no Nordeste. Crente era um bicho de 7 cabeças, era uma coisa, né? E eu tenho até primos que foram expulsos de casa porque em São Paulo, Rio de Janeiro, se converteu, viraram pastor.
Então a mãe não aceitou por causa da tradição católica, né? Mas chegou a hora, gente. Católicos e evangélicos, cristãos do Senhor, parar de brigar por doutrinas bestas, porque a salvação não pertence nem a um nem a outro, pertence a Deus. E ensinar as crianças Deus. Ensinar a criança Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ele for idoso, não se desviará dele. Está claro na Bíblia. Aqui. Então, ensinar o caminho é caminhar junto com a criança. Não é você ficar, vai por ali. Não fume não, meu filho. Olha, não fume não e fumando. Olha, meu filho, seja um bom cidadão e dando surra na mãe. Ó, meu filho, seja um filho legal e você não é legal. Então existem duas formas de ensinar. Uma é falando e a mais forte é vivendo. É andando com seu filho, é passeando. Tem gente que passeia com cachorro, mas não passeia com o filho. Pega o pitbull, bota a coleira, sai se amostrando e o menino fica em casa na frente da televisão. Então é preferível andar com o cachorro do que com o menino. O Papa tinha razão quando o Papa disse: em vez de você criar um cachorro, crie uma criança. Porque quando você ficar velho, esse cachorro não vai cuidar de você. Esse cachorro não é a continuação da sua vida. E a criança é uma continuação da sua vida. Tudo de bom vem na mente da criança quando você ministra para ela a bondade de Deus. Quando você destaca o que é bom. Quando você destaca o que é errado, você ensina o que é errado. O Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro é um dos estados que tem mais Paraíba do que a própria Paraíba. Eu tenho 44 tios lá no Rio de Janeiro. E aqui eu não tenho tanto tio assim. Então eu devo ter tantos primos lá que eu nem sei quem são. E houve um erro muito grande em 1970 para 1985, 90, que o Rio destacava o malandro. Vou apertar, mas não vou acender agora. Segura malandro, para fazer a cabeça tem hora. Então se poetizaram o malandro, e o malandro era o cara que dormia, que comia bem, que tinha as melhores mulheres, que tinha os carrões. E quem era o otário? Era o que trabalhava, saía com a marmitinha 5 horas da manhã, voltava de 6 horas. E quem era o malandro? Era o que pegava a mulher do cara da marmita. Então a criancinha ia ser o quê? Ia querer ser o otário ou o malandro? É claro que a criança ia querer ser um malandro. Então eles exaltaram a figura do malandro, aí cara, como é que vai? Tudo bem? Aquele cara que ganha sem trabalhar. E aí o Rio de Janeiro se lascou, porque eles destacaram demais e criaram serpentes venenosas e bravas. Eu tinha amigos que iam para o Rio de Janeiro e voltavam meio malandros, porque lá a figura do malandro era destacada. Não era aquele que estudava que era destacado, não era o empresário que era destacado. O empresário era ladrão, mas era o mala, o dono do morro, o cara lá que tinha 7, 8 mulheres ao redor dele, o dono da cocaína, o dono do ferro. Então você deve destacar o que é bom para os seus filhos. Porque se você destacar o que é ruim, então você vai estar ensinando a ele o que é ruim. Né? Então, procure trabalhar com a natureza do seu filho, porque certamente ela parece com a sua. Tem gente que diz: pastor, meu filho é danado. Oh, bicho danado. Mas ela era danado. Pior do que ele. Né? Oh, pastor, eu tenho uma filha de 12 anos. A menina namora, gazei a aula. Meu Deus, pastor do céu. E a senhora, quando era jovem? Eu fazia a mesma coisa, pastor. Eu fazia até pior. Então chegou a hora de nós reciclarmos.
O que aconteceu de ruim na sua vida não passe para os seus filhos. As maldições do seu pai, ou seja, do avô deles, da sua mãe, do avó, da raça, da família. O que é de bom, deixa passar. Agora, o que é de ruim, dane-se. Às vezes temos famílias muito falsas, acomodadas. Então, o que for de ruim, deixa com eles. É a criação particular da ruindade deles. E passa para os teus filhos e aponta para eles coisas boas. Entendeu? Ou seja, vai passando um médico com um carro branco, aí você olha para o seu filho e diz: olha o doutor, eita, carro bonito. Olha que moral, esse doutor é o doutor que operou fulano, operou o coração de cicrano. E o coração de cicrano também. É o doutor cardiologista, o guri vai estar... É mesmo, é. Você pensa que ele não vai lembrar de nada. Mas ele vai lembrar de muita coisa. Aí passa o traficante com um carrão cheio de mulheres, cara com armas. Aí você diz: meu filho, isso aí é a escória. Eles pensam que são o cara, mas não estão sendo o cara não. Aí você vai desviar e, se possível, quando o carro passar, esse é um exemplo que eu estou usando, você olha para outro lugar e olha aquela árvore ali, ó, para tirar da visão dele a visão do mal. Nisso aí você vai estar destacando o que é bom para os seus filhos e gerando neles uma capacidade de conseguir aquilo que você destacou. Minha mãe admira médico, minha mãe gosta de aviador. E aí você vai dirigindo essa criança para o lado do bem. Outra coisa, se nós queremos que nossos filhos sejam príncipes, vamos tratar eles como príncipes. Mas muitos crentes e muitas pessoas de todas as religiões tratam seus filhos como sapos. E basta uma raivinha e essa mãe e esse pai dispara a sua metralhadora lingual. Deus vai punir, Deus vai te lascar, você vai sofrer. Basta ela arrumar um namorado que ela não gosta, que geralmente a mãe não gosta. Geralmente a mãe é mais exigente do que a filha. Ou basta ele arrumar uma namorada que a mãe não goste. Você vai sofrer, desgraçado, miserável, condenado. Isso é coisa que se faça. Isso é maldição. O Brasil tem que sair dessa. Rapaz, bem, eu não gostei muito do seu namorado, porque isso. Mas vamos ver o que vai dar, cuidado, tal. Mas desejar o mal, isso é diabólico. Isso é maldições. E eu tenho aqui no livro da bênção, tá aqui o livro da bênção, abarrotado de pessoas. Olha as cartinhas que estão chegando para mim, ó. Né? Diana Ferreira Brum, da onde é? É Vila França, Rio Grande do Sul. Aqui, ó, 50 cartas aqui na minha frente. E a maioria dessas cartas são de mulheres e homens que estão desesperados, lutando contra coisas invisíveis que saíram da boca da mãe e do pai. Porque o pai não gostou do namorado e amaldiçoou, porque a mãe vivia amaldiçoando. Crentes da Assembleia, da Congregacional, da Batista, santinhos com a Bíblia debaixo do sovaco. Mas se você pisar no pé deles, eles: desgraçado, miserável, condenado, você vai morrer. E aí, onde os demônios se legalizam para atacar aquela criança. Lembre-se que aquela criança, além de ser sua continuidade, ela é algo que Deus te deu. E se eu dou algo para alguém e vejo alguém jogar esse algo no lixo,